versículo 35 até o versículo 41. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Em todo tempo, Deus, Ele é bom. Irmão, abra seu coração nesta noite e deixe o Espírito Santo falar, ministrar o seu coração através dessa palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo vai transbordar através dessa palavra no seu coração nesta noite. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 33 até o 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda, ou outro lado. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia com ele também outros barquinhos. Então levantou-se no mar uma grande tempestade de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ao despertar, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então perguntou-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fecha sua Bíblia, fecha também os seus olhos, se esvazie de toda preocupação neste momento, e que a sua mente seja saturada pela palavra de Deus aqui nesta noite. Nosso Deus e nosso amado e bendito Pai, Senhor da glória, Senhor Jesus Cristo, nosso amado e eterno Mestre, conselheiro, Tu és aquele que está conosco. Te louvamos porque a presença do Senhor, ela é real neste lugar. Seja Teu nome louvado, Senhor, por todas as coisas. Seja Teu nome louvado pela presença soberana neste lugar. Pai, a Tua palavra foi lida, ela há de ser compartilhada ao coração da Tua igreja. Meu Deus, tira tudo aquilo que vem contra a Tua palavra dos corações nessa noite. Desfaz toda a obra do inimigo, Senhor, contra a obra do Senhor, contra a palavra do Senhor nesta noite. Que esta palavra venha falar o coração de cada um de nós, e que possamos sair daqui edificados, confortados, consolados e também confrontados por meio dela. É que nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Digam amém, digam graças a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, diante dos maiores milagres operado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque este milagre é um dos maiores milagres de Jesus, porque simplesmente mostra a manifestação do poder de Jesus contra a fúria da natureza, meus irmãos e irmãs. Ele é aquele que tem poder sobre todas as coisas dessa terra. Ele é aquele que não perdeu o controle de nada nesta vida. Ele é aquele que permanece assentado no alto e sublime trono, e de lá ele rege todas as coisas nesta terra.
e todas as coisas só acontecem de acordo à vontade permissiva e soberana deste Deus, meus irmãos e irmãs. Diante disso, há algumas lições preciosas neste texto que eu quero compartilhar com vocês. Quantos aqui querem aprender com esta palavra? Diga graças a Deus. Então vamos para a primeira lição nesta noite. Primeira lição é que nem sempre o nosso dia vai terminar da mesma forma que começou. Como que começa, irmãos, esta palavra? O versículo 35 começa dizendo assim: naquele dia, sendo já tarde. Naquele dia, irmãos, denota um dia comum. Naquele dia, irmãos, denota um dia qualquer. Naquele dia, irmãos, denota um dia rotineiro. Sabe aquele dia que você acorda pela manhã, você abre a sua janela, a porta, você vê aquele dia maravilhoso, o sol aparecendo entre as montanhas, você se depara com essa natureza, você vê esse dia e você fica alegre pelo amanhecer. Mas entende, irmãos, que nem todo dia vai terminar da forma que se inicia. E esta é uma realidade neste texto na vida dos seus discípulos. Tudo vai começar bem. Vejam uma coisa aqui que os discípulos jamais saberiam o que estavam pela frente. Na nossa vida também é assim. Nós começamos a nossa vida, a nossa caminhada, e jamais, irmãos, sabemos o que nos aguarda lá à frente. Então a primeira lição que eu aprendo neste texto é que nem sempre o dia vai terminar da forma que começa nas nossas vidas. Às vezes é aquele dia lindo, mas de repente o céu se enegrece, se torna turvo, o sol desaparece e de repente acontece a tempestade do nada, meus irmãos. E eu vejo que é também assim nas nossas vidas. Às vezes estamos, irmãos, no dia comum, no dia a dia, no dia da rotina, e do nada levanta o fuzuê na nossa vida, tempestade, que vez por outra, irmãos, acomete a nossa alma. Vamos para a segunda lição. A segunda lição é que independente das circunstâncias, Ele estará sempre conosco, meus irmãos e irmãs. Independente de como você inicia a sua vida, o seu dia, a certeza é de que o Senhor Jesus sempre, Ele estará conosco. Se você for reparar ainda no versículo 35, o versículo 35 diz, preste atenção: naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para outra margem. Veja que o texto não está dizendo vão, passem para outra margem, mas Jesus está dizendo passemos. Isso significa, amada igreja, que independente das circunstâncias, Ele passará conosco. Nós não estaremos, irmãos, nessa passagem, nessa vida, na adversidade sozinho. Ele diz, passemos. E significa, irmãos, que Ele estará constantemente conosco. Ele diz, passemos. Ele estará ao nosso lado, igreja. E esta é uma certeza que você precisa carregar dentro de si, meu irmão, minha irmã. Porque se você não carrega essa certeza, você vai sucumbir na fé.
Você vai permitir que as lutas venham simplesmente acabar com a sua vida. Então a certeza é que Ele diz: passemos. Você não está passando por essa luta sozinha. Você não passa pelo vale sozinho. Eu tenho essa certeza comigo. Porque Ele está dizendo: passemos, Anderson. Passemos, João. Passemos, Maria. Passemos juntos. Essa era a certeza de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que Ele passa comigo, Ele está comigo, meu irmão. Então, quando você se deparar diante da adversidade, fique tranquilo, guarde essa palavra no seu coração, porque Ele está dizendo: passaremos juntos. Você não estará sozinha, você não estará sozinho. Ele está no barco. Se Ele diz: passemos, Ele está dizendo: eu vou contigo. O diabo vai fazer de tudo para que você acredite que você está só nessa travessia. Mas Ele está dizendo ao nosso coração nessa noite: nós estamos juntos. Pode vir a tempestade, estamos juntos. Pode vir a adversidade, a provação maior que você for submetido, meu filho, minha filha, passemos juntos. Sadraque, Mesaque e Abednego, passemos juntos na fornalha de fogo. Daniel, na cova dos leões, passemos juntos, meus irmãos. Isso me confortou durante esses dias. Quando eu meditava, irmãos, neste texto, me deparei com essa simples palavra que Ele está dizendo: nós vamos passar juntos, Anderson. Eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo até quando? Até a consumação dos séculos. Não te deixarei, diz o Senhor. Terceira lição, igreja: não importa o que aconteça na travessia, no caminho, a certeza é que iremos chegar do outro lado. Quem traz essa certeza? O próprio Senhor Jesus Cristo. Não importa o que você venha enfrentar na sua vida, a ordem de Deus é do outro lado. Não importa o que você vai enfrentar no percurso, se o dia começou tranquilo, se durante o dia o percurso da sua vida vem tempestade, fica tranquilo, porque Ele já liberou a palavra ao nosso favor, igreja. Além de passar junto, Ele traz essa certeza do outro lado. Interessante notar, irmãos, que Jesus, Ele não revela aos seus discípulos o que aconteceria naquele dia que até então era comum. Ele não revela aos seus discípulos o que estava aguardando no percurso, na travessia. Por quê, irmãos? Porque se com certeza Jesus falasse: olha, vamos entrar, passemos juntos, mas há uma tempestade por aí, há uma adversidade vindo pela frente, há uma prova tamanha nos aguardando no meio da travessia. Jesus não revela isso, porque se com certeza Jesus revelasse o que eles passariam no percurso, com certeza alguns ficariam na praia, na margem, deixando assim de experimentar e de viver o sobrenatural de Deus. Irmãos e irmãs, a nossa vida é a mesma coisa. Às vezes você entra numa luta aqui, irmã, e Jesus não te revela o que você vai passar, como que você vai passar por ela.
Às vezes você entra em determinada situação, e aí Jesus não te revela como que vai ser, se vai ser tranquilo, se vai ser fácil, se vai ter bonança, ou se vai ter adversidade. Falo isso por experiência própria. Conversava com a Renata que jamais nós esperávamos que passaríamos por todo este vale que nós estamos passando, irmãos. Que a certeza era, não, 3 dias, 4 dias, sua filha vai estar boa, já vai estar em casa, andando. Daqui poucos dias poderá ir para a escola normalmente. Mas Jesus não revelou para nós o que estaria à frente. Porque se revelasse para nós, talvez nós ficaríamos receosos, com o pé atrás. Mesmo sabendo, irmãos, que Ele é conosco, porque ninguém quer passar, irmãos, por adversidade, por luta. Nós queremos atravessar, nós queremos chegar na outra margem, mas esquecemos que para chegar na outra margem, irmãos, tem um processo, tem um trabalhar de Deus, tem a ação manifesta de Deus no meio do caminho, tem a fúria da tempestade, tem o levante, às vezes, sorrateiro do diabo contra as nossas vidas, irmãos. Mas o que acalenta meu coração, e que tem que acalentar seu coração, meus irmãos, é que a palavra já foi liberada. Não importa a adversidade que você vai enfrentar no meio do percurso, a palavra de vitória eu já liberei. Do outro lado, igreja, significa que a tempestade, por mais forte que seja, não vai naufragar a sua fé, meu irmão. Se apegue nessa verdade, nessa palavra, irmãos. Entender isto é fundamental para as nossas vidas. Quem afirmou isso não foi Pedro, não foi Paulo, foi aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E Ele está dizendo, olha, não importa o que você vai enfrentar daqui para frente. O dia pode ter começado tranquilo, a sua vida, o seu casamento pode ter começado no mar de rosas. O alvo, o outro lado, irmã. Se apegue nessa verdade nesta noite. Se apegue a esta palavra nessa noite, porque é Jesus que está dizendo, não importa o alvo dele, do outro lado, igreja. Quarta lição, grave essa lição aí, versículo 36, preste atenção aqui. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Vou ler novamente. Eles deixando a multidão, em outra tradução diz, eles despedindo da multidão, levaram consigo, assim como estava. O que significa isso, irmãos? Que muitas das vezes acontece o contrário, o oposto disso. A quarta lição é, grava isso, despeça da multidão, porém leve Jesus contigo no seu barco, meu irmão, minha irmã. Há pessoas que estão fazendo o contrário, irmão Jorge. Há pessoas que estão deixando Jesus na praia e trazendo a multidão consigo dentro do barco. Tem pessoas que estão na luta despedindo de Jesus e colocando a multidão dentro do barco, meu irmão. E cuidado. Multidão na Bíblia é sinônimo de problema, de picuinhas, de impedimentos, obstáculos.
Não há como você atravessar essa situação se você deixar Jesus na margem, despedir de Jesus e trazer consigo a multidão. Quantas são as pessoas, irmãos, que estão simplesmente naufragando na fé, porque Jesus está lá. Tchau, Jesus. Multidão entra no barco, multidão, irmãos, de ansiedade, multidão de preocupações excessivas, de sentimentos que não glorificam a Deus, de dúvidas, incredulidade. E são estas multidões que levam o seu barco, irmãos, a afundar. Temos essa lição de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que eles, deixando a multidão, meu irmão, deixa a multidão onde que a multidão tem que estar. Não queira atravessar o mar da sua vida sozinho. Traz Jesus consigo, minha irmã. Não faça o oposto disso. Há outros que até coloca Jesus dentro do barco, mas quer também colocar a multidão, meu irmão. Resultado, naufragando na fé. Qualquer tribulaçãozinha que sobrevém contra a vida dela, a primeira coisa que faz é abandonar a igreja. Se esfria na fé, meu irmão. Jesus fica no barco sufocado. Entenda isso que eu estou falando, irmãos, por parábolas. Seu barco, você tem que trazer consigo a pessoa de Jesus Cristo. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. No seu barco, só você e Jesus Cristo, meu irmão. Não traga a multidão para dentro do barco, meu irmão, e cuidado com isso. Talvez o seu barco está naufragando porque você tem despedido de Jesus. A multidão aqui também denota a amizade com este mundo fantasioso, colorido que está aí, irmãos. Há pessoas que querem andar com Jesus, mas querem, irmãos, andar com a multidão do seu lado. Jesus falou que aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. E aquele que é inimigo do mundo, irmãos, é amigo de Deus. Não há como você ser amigo de Jesus, está abraçado com este sistema depravado que está aí fora, e não espere melhoria, irmãos. João diz que este mundo jaz no maligno. Se você deseja triunfar, presta atenção aqui, irmã, você tem que trazer Jesus consigo no seu barco. Despeça da multidão. A multidão tem que ficar na margem. Quem é discípulo do Senhor, entra no mar, irmãos, vai viver o sobrenatural. O que é terreno fala da terra e das coisas deste mundo, irmãos. Deixa o mundo para lá, igreja. Entenda bem, o lugar da multidão é na terra. O lugar dos discípulos é viver o sobrenatural do Senhor. Jesus não se revela, irmãos, aquilo que está por fazer a multidão, a este mundo, mas a igreja. Todos aqueles que são chamados, são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Há alguém aqui, irmãos, assim, que é discípulo e não multidão? Então diga graças a Deus. Quinta lição, igreja. Em qualquer situação, em Deus, não há desespero. Em qualquer circunstância, em qualquer situação da sua vida,
por mais que o seu mundo entre em desordem, Deus não se desespera. Não há desespero em Deus, irmãos. Não há preocupação em Deus. Não há ansiedade em Deus, igreja. Por mais que a luta seja difícil, Deus, Ele não entra em desespero, Ele permanece assentado no seu trono, igreja. E é isso que vai acontecer aqui no versículo 38. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo, irmãos. Quem dorme não se desespera, porque Ele tem um controle de todas as coisas. Lá dizia o salmista que o nosso Deus não cochila, não dormitará o guarda de Israel. Entenda isso, que não há desespero, que há em Deus sossego em Deus. A calmaria, a tranquilidade, a pastos verdejantes em Deus, há sossego, irmãos. Em Deus não há ansiedade, em Deus não há estresse, não há preocupação, igreja. Enquanto os discípulos estavam desesperados diante da agitação externa, Jesus, no controle de todas as coisas. Tranquilidade, meu irmão, porque não há desespero no Senhor, não há desespero em Deus. Sexta lição, igreja, olha isso. Jesus despertou, não com o barulho da tempestade, e sim com o clamor dos discípulos. Você viu isso neste texto? Deixa eu ler para você. Versículo 37 em diante diz: então levantou-se no mar uma grande tempestade de vento, subia as ondas, Jesus dormindo. Levantou a tempestade, Jesus dormindo, de maneira que o barco já se enchia, Jesus dormindo, de tal forma que os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Veja que a tempestade, por maior que seja, não foi suficiente para despertar Jesus. A força dos ventos, igreja, por mais forte que seja, não foi suficiente para despertar o nosso amado Cristo. Mas um clamor, mais uma oração, foi suficiente para Jesus, irmãos, se levantar, porque os discípulos oraram: mestre, não te importa que pereçamos. Não é as tempestades, irmãos, que despertam o nosso amado Cristo, é as nossas orações. Não são a agitação deste mundo, irmãos, que faz com que Jesus entre em ação. É a sua oração, igreja. É o seu clamor, igreja. É a sua intercessão. A agitação do mundo, por mais barulhenta que seja, ele permanece na tranquilidade. Mas quando há oração, quando há clamor sincero, quando há lágrimas, igreja, quando há intercessão, o Senhor se levanta do teu trono e Ele move os céus e terra em nosso favor, igreja. Aplauda o Senhor esta noite. Entenda isso, irmãos, que não é o barulho das suas adversidades ou luta que vai despertar Jesus, mas é o seu clamor, igreja.
é a sua oração, irmã, é a sua súplica, é os seus joelhos dobrados, é você na presença dele dizendo: mestre, desperta, porque a tempestade está densa, Senhor. Ele vai se despertar por causa da sua oração, igreja. Paulo e Silas naquela prisão, lembra? Estavam presos, mas à meia-noite cantavam e oravam ao Senhor. A oração subiu, a adoração subiu e chegou até o trono da graça deste Deus. E quando a oração sincera chega até o trono da graça, entenda isso, ele não fica paralisado, igreja. Ele não fica inerte, ele se levanta e vai em direção à tempestade, à fúria da natureza, e diz: vento, acalma, acalma. Foi a oração, igreja, que despertou Jesus. É a oração, igreja, que move as mãos de Deus em nosso favor. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então entenda isso. Quando você for submetido à provação, significa que você precisa orar mais, você precisa clamar mais, e você precisa entrar em soluços, em quebrantamento. É o que eu tenho feito e que a igreja tem feito nesses dias, igreja. E Deus, ele age, irmãos, ele age no momento certo, ele ouve o clamor. Mas entenda isso, que o que desperta Jesus não é o barulho das suas lutas, Rogério, mas é sua oração, é o seu clamor, irmã. Não é a agitação da sua casa, não é o barulho lá dentro da sua casa, a gritaria. O seu relacionamento, na sua vida, é sua oração, irmã. Então ore, clame, busque a Deus. Jesus diz o texto aqui, irmãos, que ele desperta. E ao despertar, ele repreendeu o vento, igreja. Sétima e última lição. O que Jesus vai fazer no final fará você esquecer das tempestades que você vivencia na sua vida. Você crê nisso? Eu creio nisso, meu irmão. Tenho me apegado nisso nesses dias. O que ele fará no final nos fará esquecer das lutas. Versículo 39 ao 41 diz: ao despertar, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, igreja. Por que aquietou, igreja? Por que aquietou, irmãos? Porque a criação tem que dar ouvido ao Criador, meu irmão. A criatura tem que se prostrar diante da voz daquele que criou todas as coisas. Então, quando ele diz: acalma, aquieta-te, as coisas têm que entrar em ordem. O que está em desordem na nossa vida, irmãos, volta ao seu devido lugar. Resultado, que os discípulos se pegaram se perguntando, irmãos, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora eles não estavam mais preocupados com a tempestade, com a luta. A última imagem que eles estavam guardando na mente neste momento é de um Deus soberano,
E eles ficaram pasmados, maravilhados, dizendo: quem é este? Quem é este que diz o mar, mar quieta, o vento emudece e acalma, irmãos? Este é o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento eles esqueceram de tudo que vivenciaram naquele momento e guardaram na mente essa imagem maravilhosa daquele que tem poder sobre todas as coisas, daquele que tem poder contra a fúria da tempestade do mar, meu irmão. Interessante notar que eles haviam andado com Jesus, sentado à mesa com Jesus, havia presenciado Jesus fazer vários sinais e prodígios, mas ainda não conhecia quem de fato Jesus era. É por isso que eles estão se perguntando: quem é este? Quem é este? Quem é este que tem poder sobre o mar, sobre a tempestade? Quem é este? Talvez pode estar acontecendo com alguém aqui, irmãos. Tem andado com Jesus, tem assentado à mesa da ceia do Senhor, tem partilhado do pão com Jesus, tem ouvido a voz do amado Cristo, mas ainda não conhece de fato quem é Ele. Os discípulos agora estavam boquiabertos, dizendo: quem é este? Jesus, meu irmão. Diante disso, eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Que fazer nesta noite, igreja, se não nos rendermos totalmente à pessoa do nosso amado Cristo? Que fazer se não nos dobrarmos diante dEle, abrir o nosso coração na presença dEle e nos entregarmos de todo o nosso coração, meus irmãos e irmãs? Este é Jesus, é aquele que está dizendo: passemos para o outro lado. Esse é Jesus, está dizendo que não importa